Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E não há bênção maior que Ele possa lhe dar do que a que Ele prometeu e já enviou essa bênção. Quem crê agarra, quem não crê fica sem. Jesus falou sobre o Espírito Santo de uma forma que todo mundo, a pessoa mais leiga, a pessoa mais sem cultura vai entender. Qualquer pessoa vai entender. Qualquer pessoa entende, seja leiga, seja sábia, seja o que for, qualquer raça, qualquer pessoa, todos, são 8 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões de pessoas compreendem perfeitamente o que Jesus quer falar sobre o Espírito Santo. Porque ele faz uma analogia entre o Espírito Santo e a água que todos nós usamos diariamente, toda hora, nós temos que beber água, não é verdade? Não há vida sem água. A vida da terra, toda a beleza da natureza depende da água. Toda a beleza da natureza da terra depende da água. Não há um animal, seja racional ou irracional, que não dependa da água. A água é fundamental para a vida humana. Você sabe disso, não é? Pois Jesus falou assim, quando ele pediu a água àquela samaritana, ele disse para ela depois: a água que eu lhe der, ele diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Então ele está falando não da água H2O, ele está falando da água do Espírito Santo, ele está falando do Espírito de Deus, o próprio Deus em pessoa, a cores, ao vivo. É isso que ele está falando. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna, não para a vida terrena, mas para a vida eterna. A água que nós bebemos, H2O, nos dá vida aqui na terra, mas a água, que é o Espírito Santo que Jesus prometeu dar, é para a vida eterna. Não é vida apenas nesse mundo, mas é vida eterna, não tem fim. Ora, então você pode entender um pouco mais sobre a magnitude, a grandeza, a extensão do que significa ter ou receber o Espírito Santo. Porque só quem recebeu sabe o que ele é, o que significa na sua vida. Só, mais ninguém. Eu posso ficar falando sobre o Espírito Santo e discorrer tudo que eu sei, mesmo assim eu não vou conseguir passar para você o que significa o Espírito Santo. Eu só consigo passar essa vontade que há dentro de mim, essa fome, essa sede de querer que você também tenha o Espírito Santo. Isso você vê. Mas eu não posso dizer para você o que ele é,
Porque só quando você receber que você vai saber. Se não beber dessa água, você vai continuar dependendo de pessoas, de coisas, você vai depender de sucesso, você vai depender dos seus esforços, da sua força, enfim, você vai ficar dependendo deste mundo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, aquele que beber do Espírito Santo, o Espírito Santo se fará nele, o Espírito Santo fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, quando eu ouço pessoas dizerem assim, bispo, eu já tentei, já estou cansado, poxa, pessoas que estão assim, meio lá, meio cá na fé, quando eu ouço pessoas falando, bispo, eu estou a ponto de desistir, eu vejo que essas pessoas não entendem o que Deus quer fazer na vida delas. Elas não entendem, não têm nem ideia do que significa Deus. Não têm ideia do que significa ter o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, minha amiga, quando você receber, você tem os seus amores, não é verdade? Você tem o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, você tem os seus entes queridos, você exprime o seu amor, externa o seu amor para com essas pessoas de uma forma bem prática, você dá o melhor, você dá a sua vida por elas, porque você as ama, não é verdade? Pois bem, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, naturalmente, todos os nossos amores aqui na Terra ficam em segundo plano. Porque o amor de Deus, que é o Espírito Santo, é tão grande, é tão imenso, é tão infinito, que só existe um jeito de nós podermos exprimir isso. É externando para você aquilo que nós temos. Somos falhos, somos fracos, somos débeis, somos pequeninos, insignificantes. Como que a gente pode falar de algo que é maior do que todo o infinito, que é maior do que tudo que existe, em todo o infinito, em toda a extensão da terra e dos céus? Nada existe, nada nesse mundo é mais grandioso, mais glorioso, melhor do que o próprio Deus. Não há anjos, arcanjos, querubins, serafins, nada neste mundo, nem nos céus, existe nada igual ou semelhante que se possa igualá-lo. Não há. Não há. Só a pessoa bebendo dele. Então, se você que está me assistindo agora, neste momento, nesta live, você há de convir o seguinte: o que eu quero dizer é que quando a pessoa tem conhecimento de que existe esse tesouro infinito, invisível, intocável, que elas sabem desse tesouro que está disponível para todos, para todas as pessoas, não importa a religião, não importa a filosofia, não importa nada. O que importa, sim, quando a pessoa ouve e crê na palavra do Senhor Jesus Cristo, então ela tem o direito de beber dessa água, ou beber do Espírito, ou receber esse tesouro infinito que faz a vida durar por toda a eternidade, porque sem essa água, você não vai viver toda a eternidade. Não haverá vida.
ou não há vida sem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: aquele que não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer, não está vivo ainda, está morto, continua morto. Está morto nos seus delitos e pecados. Então, é uma necessidade, é obrigatório você receber o Espírito Santo. Se, do contrário, se você não receber, você não vai aguentar a podridão deste mundo, você não vai aguentar a perseguição, o inferno deste mundo. Você não vai aguentar. E o pior de tudo é a eternidade no sofrimento e na dor. Então, amiga e amigo, preste atenção. O Espírito Santo, se não for primeiro do que seu emprego, sua profissão, seus estudos, seus desejos, suas vontades, suas vaidades, se ele não estiver em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar na sua vida, no seu pensamento, esquece. Esquece. Porque para você tê-lo, você tem que colocá-lo em primeiríssimo lugar na sua vida. Primeiro do que a sua profissão, seu dinheiro, suas casas, suas propriedades, sua inteligência, primeiro do que seus entes queridos, do que a sua família, seus filhos, seus pais, seu marido, sua mulher, seja lá o que for. Ele é o primeiro. É o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Então eu fico imaginando o seguinte: uma pessoa que está com um problema de depressão. Ela tem depressão. Por que ela tem depressão? Porque ela teve uma perda na vida. Ela perdeu a sua inocência porque foi abusada em criança. Ela perdeu um ente querido, ela perdeu dinheiro, ela perdeu pessoas, ela perdeu coisas, ela perdeu. Quando a pessoa perde alguma coisa que é de extrema importância na vida dela, ela entra em depressão. Por quê? Porque a vida dela estava sujeita àquela perda. Aí ela entra em depressão. Ela entra num inferno pessoal. Agora você imagine o inferno, que é o que vai acontecer com a alma da pessoa que não colocou o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Se aqui na terra a perda de um ente querido, de dinheiro, de posição, de emprego, perda de alguma coisa, leva a pessoa a viver num mundo cinzento, imagine ela perdendo a sua alma para o mal. Pois bem, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, não existe depressão, ela não tem perda nenhuma. Por quê? Como que ela vai perder o Espírito Santo? Só se ela se revoltar, virar as costas para ele. Mas se ela mantiver a sua fé, sua obediência, se ela mantiver-se com ele, nunca ele vai deixá-la. Nunca, nunca, jamais, em tempo algum. Nunca. Ele sempre estará com ela. Quisera eu ter palavras. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, gostaria de ter palavras, ser como um poeta, um trovador que pudesse falar bonito e levar para as pessoas a beleza, a grandeza, a extensão, a importância, a vida eterna que há com o Espírito Santo. Mas eu vou fazendo o que eu posso, dentro dos meus limites. E eu quero dizer, minha amiga e meu amigo,
quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não teme mais nada, acabou. E ela não tem sede de mais nada. Ela não precisa buscar a felicidade, lutar pela felicidade através de coisas, pessoas ou conquistas pessoais. Quando ela recebe o Espírito Santo, ela fica satisfeita. Não importa onde ela estiver, ela estará de bem com a vida. Bem, nesta passagem de ano, na virada do ano, nós estaremos estendendo as mãos para as pessoas do Monte Hermon, lá do Monte Hermon. Ontem eu falei Monte Carmelo, é Monte Hermon. Estarei lá do Monte Hermon, estaremos, ou eu, ou algum dos meus colegas, nós estaremos numa só fé, num só Espírito, estendendo as mãos para todos os que creem, para que na virada deste ano a pessoa receba o Espírito Santo e comece o ano 2023 com o pé direito, como diz o outro. Tá bom? Vamos ficando por aqui. E não se esqueça que amanhã, sábado, às 6 da tarde, às 6 horas da tarde, nós estaremos fazendo uma reunião familiar. Nossa família estará junta. Nós estaremos dividindo pão, comendo pão juntamente com você na sua casa. Reúne os seus familiares, seus entes queridos, neste sábado, né? Sábado é a véspera de Natal. Então nós vamos comer o pão nosso de cada dia em família. Vamos ter o Natal em família. Tá bom? Juntos, num só espírito, numa só fé, num só coração. Ainda que estejamos distantes, mas a distância não nos impede de estarmos juntinhos. Estaremos transmitindo aqui de Jerusalém, de Israel, estaremos transmitindo essa mesa. Estaremos com os nossos familiares, os nossos entes queridos, participando dessa mesa com vocês aí na sua casa, tá bom? Então, amanhã, às 6 da tarde, ao vivo, daqui, exatamente de Cesareia. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.